Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. O objeto desta sua vinda aqui tem que ver com a apreciação por parte das instituições internacionais da execução pelo Estado português do Programa de Assistência Financeira. Eu penso que não estarei a exagerar se considerar que a avaliação deste desempenho pode ter considerar-se saudada como um sucesso do Estado português. E esse sucesso do Estado português tem várias consequências do ponto de vista da análise. Em primeiro lugar, a constatação de que o Governo falhou pouco, se é que falhou, na execução deste programa. A conclusão de que o Governo, nas opções que foi tomando ao longo dos desafios que foi encontrando, foram as opções corretas e justificadas e proporcionais a esses desafios que foi encontrando. A confirmação do discurso que o Governo tem tido ao longo do tempo para justificar as opções, quer da execução orçamental deste ano que esteve a seu cargo, quer do próximo Orçamento de Estado, e a conclusão pelo acerto entre aquilo que o Partido Socialista negociou no memorando de entendimento e aquilo que este Governo executou assim que tomou posse. Este sucesso que eu, resumiria nestas conclusões que me parecem importantes tomar, até porque elas condicionam o debate, foi reconhecido pelas instituições internacionais, mas foi feita uma advertência relativamente à execução que nos espera no futuro do Programa de Assistência Financeira. E foi colocado um enfoque muito especial nas reformas estruturais. O Sr. Ministro tem dito várias vezes, e eu concordo e tenho tentado fazer eco dessas suas palavras, de que as reformas estruturais que estão previstas no memorando de entendimento constituem elas próprias as mais importantes vias para o crescimento económico. Eu costumo dizer, em resposta às críticas que muitas vezes fazem a este Orçamento de Estado ou à política deste Governo, que as políticas de crescimento económico que dizem falhar neste Orçamento são as políticas socialistas e que estas são as políticas certas. Mas porque a Troika fez referência às reformas estruturais, a pergunta que eu lhe deixaria neste campo é quais é que são, do seu ponto de vista e do ponto de vista daquilo que foi a avaliação da execução do programa, aquelas que são as reformas estruturais críticas no próximo trimestre ou nos próximos trimestres e de que forma é que essas reformas estruturais, quais, poderão influir no crescimento económico. Ainda dentro do sucesso da apreciação da execução do programa de assistência financeira, há um ponto que me parece importante, é o da confirmação de que foram tomadas todas as medidas necessárias para o cumprimento dos objetivos orçamentais para o ano 2011. Eu não estarei enganado se disser que esta é a primeira vez em muitos anos que o Governo português vai cumprir com o déficit a que se comprometeu. E esse sucesso é um sucesso do seu Governo e convém ser assinalado. É a primeira vez em muitos anos que o Estado português cumpre com o déficit com que se comprometeu. Segundo aspecto que me parece importante tem que ver com as opções que foram tomadas pelo Governo neste Orçamento de Estado. É natural que este Orçamento de Estado, pela dureza das medidas que contém, seja alvo de contestação política e até de contestação social. É algo que não nos custa entender. Aquilo que me parece importante realçar, e o Sr. Ministro depois me confirmará ou não, é que este é o Orçamento de Estado que se seguiu à declaração por parte do antigo Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, de que não havia dinheiro para pagar salários e pensões. Ou seja, e para que é que eu refiro esta citação, é porque é importante que se perceba que este é o orçamento que se sucede à inexistência de dinheiro para pagar salários e pensões. Pensar que a seguir a uma declaração dessas iríamos ter um orçamento mais fácil do que aquele que temos e que o Governo nos propôs, parece-me uma absoluta ilusão. Não é possível dizer, num momento que não há dinheiro para pagar salários e pensões, e depois ter, 3 ou 4 meses depois, um orçamento de Estado que nega essa realidade. E a minha pergunta, neste ponto concreto, é se de facto este orçamento de Estado parte
desta situação de emergência, e se é por esta situação de emergência em que nos encontramos, que contém as medidas que contém. É que isto é importante não para evitar a legítima contestação social, não para evitar a legítima contestação política, mas para sustentar as opções de responsabilidade que são tomadas por este Governo. Por outro lado, ainda do ponto de vista das opções orçamentais, a Comissão Europeia prevê para o próximo ano uma recessão forte da economia portuguesa. A oposição tem, e é o seu papel, salientado várias vezes essas conclusões da Comissão. Não tem salientado, no entanto, que essas previsões para o ano de 2013, exatamente com as mesmas fontes, exatamente as mesmas pessoas, prevêem um crescimento da economia portuguesa já em 2013. Eu não quero lançar qualquer tipo de foguetes antes da festa, até porque isso foi uma prática seguida nos governos anteriores que não nos conduziu a lado nenhum. A pergunta que lhe faço relativamente a este orçamento e a estas perspectivas de crescimento é a seguinte: estas perspectivas de crescimento da economia portuguesa tiveram já em conta ou não o Orçamento de Estado ou as grandes opções do Orçamento de Estado tal qual nós o conhecemos atualmente? E segundo, se estas perspectivas de crescimento não são talvez a confirmação de que a recessão que se espera para o próximo ano não seja uma recessão sem fundo, como diz muitas vezes a oposição. Depois tem sido falado da contestação nas ruas e o perigo que essa contestação acontece. Penso que o governo português estará ciente dessa circunstância. O Partido Socialista, que aqui falou e trouxe à colação esta matéria, sabe e bem o que isso foi e aquilo que essa contestação, qual a força dessa contestação. Foi com o Primeiro-Ministro, o Dr. Mário Soares, que enfrentou uma enorme contestação a propósito da intervenção do FMI em Portugal. Nem por isso, e bem, o Dr. Mário Soares alterou o rumo das suas políticas. E aquilo que lhe pergunto é se, do ponto de vista do governo português, existe uma confiança sustentada de que este é o caminho para Portugal sair da crise em que se encontra, tal como foi a convicção do Dr. Mário Soares nos anos 80 relativamente à sua performance como Primeiro-Ministro. Tem sido também referida a situação internacional e tem sido o PSD e o CDS acusados de ignorarem a situação internacional. Não me recordo de alguma vez ter limitado, eu, enquanto deputado, o problema do excesso de endividamento e o excesso de despesa pública a Portugal. Espanha tem exatamente o mesmo problema, a Itália tem exatamente o mesmo problema e muitos outros países europeus têm o mesmo problema. E, Sr. Ministro, eu posso estar enganado, mas quando uma pessoa está absolutamente endividada, com hipotecas, créditos sobre créditos, a opção não é continuar a gastar mais. A opção é mudar de vida. Eu, pelo menos, não conheço outra opção. E quando a situação internacional é utilizada como contexto ou justificação para continuar o caminho que estávamos a seguir até aqui, faz-me lembrar, eu tenho irmãs adolescentes, aquela conversa muito típica de adolescentes de que a melhor cura para a ressaca é nunca parar de beber. E parece-me que se Portugal continuar a sua trajetória de endividamento e de despesa, é como aquele adolescente que não para de beber para nunca ter que passar pela ressaca. E aquilo que lhe pergunto, Sr. Ministro, relativamente à situação de Portugal e à situação internacional, é, atento o atraso ou a dificuldade das instituições europeias em encontrarem respostas satisfatórias para a crise, se aquilo que o governo português deve fazer é sentar-se numa cadeira à porta do Eliseu, por exemplo, à espera que saia fumo branco ou fumo do eixo franco-alemão, ou há trabalho de casa que é preciso fazer. Sr. Presidente, termino já usando a sua tolerância. Hoje conhecemos algumas opiniões que eu considero de pessoas notáveis e que devem merecer a nossa atenção, clamando por um novo rumo para a política que este Governo tem seguido. Considero que esse manifesto que hoje veio ao lume
Pese embora o excesso de comparar a situação portuguesa com a Primavera Árabe, tem algum contributo para percebermos a dimensão das políticas e dos desafios que temos pela frente. Faz-me, aliás, lembrar, e os protagonistas, até em alguns casos, são os mesmos, mas em campos opostos, a contestação que o governo português, liderado pelo Dr. Mário Soares, teve nos anos 80. E parece-me importante dar-lhe confiança, Sr. Ministro, do meu ponto de vista, de que a política que está a seguir, pese embora os notáveis que contra ela se tenham pronunciado, é a mais adequada. Faz-me lembrar não só a situação de Portugal nos anos 80, como também um orçamento muito importante para a Inglaterra, em 1981. Foi um orçamento, aliás, que marcou a viragem da Inglaterra, de um país com excesso de despesa e com taxas de juro altíssimas, para o desenvolvimento económico. Na altura, 364 economistas, alguns deles nobilizados mais tarde, pronunciaram-se contra uma política que estava a ser seguida pelo governo. Poucos meses mais tarde, a retoma começou e aquilo que os jornalistas perguntavam é como é que é possível que 364 notáveis economistas tenham estado errados. E eu estou convicto de que, relativamente aos manifestos de notáveis, daqui a uns tempos poderemos fazer exatamente a mesma pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado.